Pessoal, bom dia. Estou aqui hoje 10 graus abaixo de zero. Só que não. Eu tô aqui. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso querer. Como cristãos, nós somos encorajados a sempre, quando falarmos, que queremos alguma coisa, acrescentarmos se é assim que Deus quiser, se for da vontade de Deus. E é correto mesmo a gente fazer isso, porque tudo depende de Deus, tudo depende da vontade dele, tudo depende do poder dele de querer realizar aquilo também. Então é correto a gente fazer isso. Mas também tem um outro lado que às vezes nós não falamos, sobre o querer nosso, com medo de estarmos extrapolando a nossa esfera, a nossa capacidade de ação, ou estarmos extrapolando a vontade de Deus. Na verdade, a gente tem que usar essa expressão crendo que tudo depende dele mesmo, mas que o nosso querer existe e que ele tem que ser filtrado, peneirado pela vontade de Deus. Porque nem sempre o nosso querer é correto, nem sempre o nosso querer está dentro do propósito maior de Deus. Só para dar um exemplo, José do Egito, ele não queria ser vendido e condenado lá à prisão e sofreu tudo que ele sofreu. Ele não queria isso, mas o querer de Deus queria, porque Deus tem um propósito maior por trás. Isso é só um exemplo, pra gente ficar com a ideia legal na nossa cabeça. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso querer, ele é importante, ele é muito importante. E às vezes a gente quando vai falar alguma coisa para alguém, para algumas pessoas e tal, sobre a nossa vontade, sobre o nosso desejo particular, sobre o nosso querer, às vezes a gente também com medo, ou preocupados para não magoar as pessoas, que de repente o nosso querer também não está no interesse delas e tal, ou pode entristecê-las por algum motivo, ou pode aborrecê-las por alguma razão, alguma causa, sei lá. A gente acaba tentando dar justificativas, tentando dar algumas floreadas, algumas explicações assim meio verdadeiras, mas não plenamente verdadeiras, são meias verdades. E aí a gente acaba dando as desculpas e não falando, olha, eu quero isso, eu não quero isso, eu quero fazer tal coisa, eu não quero fazer tal coisa. E aí a gente dá desculpas, a gente faz um monte de explicações que não se encaixam muito bem. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso, que a gente deve falar mais, de fato, sobre o nosso querer. Porque a nossa vida, ela é de alguma forma moldada pelo nosso querer. E as pessoas têm que entender que o nosso querer é importante. Só temos que aprender a sempre levar em consideração que o nosso querer tem que ser filtrado pelo querer de Deus. Isso é fato, tem que ser. Mas o nosso querer é importante. Nós devemos ter coragem de chegar e falar, olha, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Eu não vou em tal lugar, ou em tal reunião, ou em tal encontro, ou tal coisa, porque eu não quero. Os motivos não importam, eu não quero. Simplesmente não quero, acabou. Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou tomar tal providência, porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu não quero. E assim por diante. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente dá desculpas para as pessoas, aí fica aquela coisa no ar, mas poxa, por que não foi claro? Por que não foi objetivo? Olha, não quero, eu quero. E pronto, porque uma coisa que é
é bem chata, né? Pelo menos na minha visão, é bem chata. É esse lance de você não conseguir encaixar o que a pessoa está dizendo com a realidade, com o fato, com a prática ali, o que está acontecendo, ou aparentemente acontecendo. Então eu queria que a gente pensasse sobre isso. E não quero mudar a forma de agir de ninguém, mas mostrar que é muito importante a gente também falar do nosso querer. Porque nós temos quereres, nós temos desejos, vontades e também falta de querer e tal. E é normal, e as pessoas têm que entender que é normal e que isso é assim. E se o nosso querer ainda tiver o respaldo do querer de Deus, melhor ainda, né? As coisas acontecem, tristezas podem surgir, mas a alegria também vem, e assim vai, e a vida segue feliz, a vida segue numa boa, né? Então, sei lá, eu queria pensar, estou aqui falando, eu indo e voltando talvez, mas queria trazer essa reflexão pra gente, né? Como é importante a gente falar do nosso querer, ser claro nisso, falarmos, expor o nosso querer, e as pessoas procurarem entender que nós temos esse direito de querer e não querer certas coisas, mas sempre pensando que o nosso querer tem que estar afinado com o querer de Deus. Isso é importante, mais importante ainda. Mas o nosso querer e o nosso não querer seria a resposta mais satisfatória para algumas questões, algumas perguntas que são feitas, e às vezes a gente quer rodear, quer poupar, quer isso, quer aquilo outro, e não falamos. Isso eu estou falando apenas no aspecto do querer, tá? Lógico que poderíamos ir para outras questões relacionadas a isso, mas eu queria só que a gente pensasse um pouquinho sobre a importância de nós falarmos sobre o nosso querer, tá? E a importância dele também estar afinado com o querer de Deus. Valeu, gente. Obrigado, olha que dia bacana. Muito legal, né? Vamos lá, mas tá frio pra caramba, acho que uns 25 graus abaixo de zero. Valeu, tchau, beijão a todos.